Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas análises aprofundadas. Quem é que nunca, em um momento de profunda angústia ou de alegria transbordante, abriu o livro de Salmos em busca de palavras que pudessem traduzir o que se passava na alma? Nós, de fato, frequentemente nos aproximamos dos Salmos como se eles fossem uma espécie de playlist divina, cuidadosamente montada para cada estado de espírito. E vejam bem, não há nada de errado com essa abordagem. Ela é válida, é poderosa. Mas, e se por trás dessa coleção de canções houvesse algo muito maior? E se na verdade estivéssemos diante não de uma coletânea, mas de uma obra-prima de arquitetura teológica? Uma verdadeira catedral de palavras, com fundações, colunas, vitrais e uma nave central, tudo projetado para nos conduzir passo a passo em uma jornada específica de fé. Pois bem, o que vamos descobrir juntos hoje é que o livro dos Salmos, ou para usarmos o termo mais preciso, o Saltério, foi de fato cuidadosamente construído. E compreender a sua arquitetura, a lógica por trás da posição de cada poema, a relação de um com o outro, pode transformar radicalmente não apenas a nossa leitura, mas a nossa própria forma de adoração e nossa caminhada com Deus. É exatamente nesse mergulho que estamos prestes a embarcar. Para que a nossa exploração seja bem-sucedida, temos um projeto, um roteiro claro. Primeiro, e este é o alicerce de tudo, vamos resolver uma questão fundamental que muda completamente a nossa perspectiva. Estamos lendo poemas soltos, independentes, ou estamos diante de um livro com uma estrutura coesa e intencional? A resposta a essa pergunta é o que distingue a leitura de Salmos da leitura do Saltério. Depois, com essa base estabelecida, vamos, por assim dizer, colocar a mão na massa. Vamos analisar os tijolos dessa construção magnífica. Vamos mergulhar na beleza e na complexidade da poesia hebraica e, em seguida, investigar os contextos originais, as situações da vida real de onde esses poemas nasceram. E então, na segunda metade da nossa análise, faremos o movimento contrário. Daremos um passo para trás para admirar a catedral em sua totalidade. Vamos investigar como esses tijolos individuais foram montados, organizados, para formar o saltério que temos hoje. E o mais importante, qual é a poderosa mensagem teológica que essa arquitetura final nos comunica. Estão prontos? Vamos começar. Vamos então direto ao ponto mais crucial de toda a nossa conversa. À primeira vista pode parecer um mero detalhe técnico, uma preciosidade acadêmica, mas eu lhes asseguro que não é. Entender a profunda diferença entre o termo Salmos, referindo-se aos 150 poemas individuais, e o termo Saltério, referindo-se ao livro completo e editado, é a chave hermenêutica, ou seja, é a principal ferramenta de interpretação que destrava uma dimensão de significado inteiramente nova para este livro tão amado da Bíblia. É a diferença entre olhar para uma estrela e contemplar uma constelação. Portanto, a pergunta que vai nortear toda esta primeira parte da nossa análise é esta. Quando abrimos a Bíblia no meio, onde se encontra o livro de Salmos, o que exatamente estamos lendo? Estamos diante de 150 poemas individuais, cada um com sua própria história, seu próprio autor, sua própria mensagem, como se fossem 150 quadros de arte belíssimos, mas pendurados de forma aleatória em uma grande parede de museu? Ou, alternativamente, estamos diante de um livro completo, uma obra unificada e cuidadosamente estruturada, onde a posição de cada quadro foi pensada, onde a sequência das salas foi projetada para contar uma história maior, compondo um grande mural narrativo? A maneira como se responde a essa questão muda absolutamente tudo. Ela nos move de uma abordagem interpretativa que apenas pergunta o que este poema específico significa, para uma abordagem que, também e talvez principalmente, questione por que este poema está posicionado exatamente aqui? Qual a sua função ao lado dos seus vizinhos imediatos? E qual o seu papel dentro da estrutura maior do livro e da jornada que ele nos propõe? E essas duas colunas aqui no slide resumem perfeitamente as duas lentes interpretativas. À esquerda temos a lente tradicional, focada nos salmos individuais. Essa é a abordagem que a maioria de nós conhece e pratica. E ela é valiosíssima, indispensável. Nós precisamos sim mergulhar na profundidade do Salmo 23 para entender o consolo do bom pastor ou sentir a angústia e a esperança que transbordam do Salmo 51 de arrependimento. Essa leitura é fundamental para a vida devocional. Contudo, nas últimas décadas, especialmente a partir dos anos 70 e 80, a pesquisa bíblica, com o trabalho pioneiro de estudiosos como Gerald Wilson, começou a dar uma atenção muito maior à lente da direita, a lente do saltério. Essa nova perspectiva nos convida a enxergar o livro de uma forma completamente diferente. Ele deixa de ser uma gaveta bagunçada, cheia de canções de todos os tipos, e passa a ser visto como um álbum conceitual, como aqueles álbuns de rock progressivo dos anos 70, onde a ordem das faixas não é acidental,
Ela importa, e muito. Juntas, as faixas contam uma história, com um começo, um meio e um fim bem definidos. Essa abordagem reconhece que editores, homens sábios inspirados por Deus, trabalharam ao longo de séculos para organizar esses 150 poemas de uma forma intencional, criando um fluxo teológico que nos leva de um ponto A, geralmente o lamento e a desorientação, para um ponto B, o louvor universal e a confiança no reinado de Deus. Para voltar à nossa analogia principal, a diferença crucial entre admirar cada vitral de uma catedral individualmente e, em seguida, dar um passo para trás para contemplar como todos eles, juntos, se unem para contar a grande e gloriosa narrativa da redenção. Muito bem, mas antes de podermos admirar a arquitetura da catedral como um todo, é absolutamente essencial que a gente entenda como os tijolos que a compõem funcionam. E no caso dos Salmos, cada tijolo é um poema. Portanto, para interpretar os Salmos de maneira fiel e profunda, precisamos primeiro aprender a lê-los como o que eles são em sua essência, poesia hebraica. E a poesia, como sabemos, tem suas próprias regras, sua própria gramática, sua própria linguagem. É a linguagem do coração, da emoção, da metáfora, da experiência vivida e sentida diante de Deus, e não a linguagem fria e proposicional de um tratado de teologia sistemática. E a característica mais fundamental, a espinha dorsal da poesia hebraica, não é a rima ou a métrica como estamos acostumados na poesia ocidental de Camões a Drummond. É um recurso poderoso chamado paralelismo. E a sua genialidade está na sua simplicidade e profundidade. Observem com atenção o exemplo do Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Notem a dinâmica em jogo. A segunda linha não diz algo completamente novo ou diferente. Ela ecua a primeira, mas usando palavras distintas, criando uma ressonância, um efeito estéreo. Firmamento é um sinônimo poético para céus, e proclama a obra das suas mãos é uma forma paralela e um pouco mais específica de dizer declaram a glória de Deus. Essa repetição com variação força quem lê a parar e a meditar. O significado não é construído em uma única linha reta, mas na relação dinâmica entre as duas. É como se fosse uma rima de ideias, não uma rima de sons. A poesia hebraica nos convida a pensar em estéreo, a enxergar a verdade de dois ângulos ligeiramente diferentes ao mesmo tempo, criando uma imagem tridimensional muito mais rica e profunda na nossa mente e no nosso coração. E essa percepção nos leva a uma sacada absolutamente brilhante de um estudioso chamado James Kugel. Ele percebeu que o paralelismo raramente é uma simples e estática repetição. Ele o descreveu como uma fórmula muito útil, A e ainda mais B. Ou seja, a segunda linha, a parte B, quase sempre adiciona algo à primeira. Ela intensifica, ela especifica, ela foca, ela expande, ela concretiza a parte A. Vamos voltar ao nosso exemplo do Salmo 19. A primeira linha diz, os céus declaram a glória de Deus, isso é A. A segunda linha continua, e ainda mais o firmamento proclama a obra das suas mãos, isso é B. Vejam, a segunda linha especifica como essa glória é declarada, através da criação, do trabalho artesanal e detalhado de Deus. Não é uma repetição estática, é um movimento, um avanço dinâmico. A poesia progride. E por que isso é tão importante para nós como leitores? Porque nos ensina a ler os salmos, sempre procurando por desenvolvimento e progressão, mesmo dentro de um único verso. A poesia hebraica está sempre em movimento, sempre nos levando um passo mais fundo na verdade, sempre nos convidando a ir além. Agora que já entendemos um pouco melhor a linguagem da poesia, a matéria-prima dos nossos tijolos, vamos dar um passo adiante na nossa análise. No início do século XX, um estudioso alemão chamado Hermann Gunkel revolucionou completamente o campo de estudos dos salmos. Ele nos ensinou a não enxergar cada salmo como uma criação única, totalmente original e isolada, mas a reconhecer que eles seguem padrões, que se encaixam em gêneros específicos e que esses gêneros nasceram de situações bem concretas e recorrentes na vida do povo de Deus. O conceito-chave que Gunkel introduziu foi o de Sitz im Leben. É um nome em alemão, parece complicado, eu sei, mas a ideia por trás dele é bastante simples e intuitiva. Significa ambiente vital ou cenário na vida. Pensem da seguinte forma. Imagine a dificuldade de tentar entender o significado e a função da música Parabéns pra Você sem nunca ter ouvido falar de uma festa de aniversário. A letra pareceria estranha, talvez sem sentido. O Sitz im Leben da música é a celebração do aniversário. Gunkel argumentou que o mesmo princípio se aplica aos salmos. Situações recorrentes na vida do povo de Israel, como a coroação de um novo rei, a dor de uma doença grave, a alegria de uma vitória militar, a jornada de peregrinação ao templo, geraram com o tempo formas padronizadas de orar e cantar. Cada situação pedia um tipo de linguagem. Ao identificar o Sitz im Leben de um salmo, nós conseguimos entender muito melhor o seu propósito original, a sua linguagem específica e a sua função na comunidade de fé daquela época.
E aqui neste slide nós vemos as principais categorias, ou Gattungen, gêneros, que Gankel e seus seguidores identificaram. Temos os hinos de louvor que celebram a grandeza de Deus na criação, os salmos reais ligados à figura do rei, os salmos de sabedoria que se assemelham ao livro de Provérbios. Mas olhem só que fato impressionante. O lamento individual é, de longe, o gênero mais comum em todo o saltério. Mais de 1/3 dos salmos são lamentos. O que isso nos diz sobre a espiritualidade bíblica? Mostra que a Bíblia Sagrada dá um espaço enorme, um espaço legítimo para a dor, para a dúvida, para a queixa honesta diante de Deus. Isso é absolutamente revolucionário. A nossa fé, segundo o modelo dos Salmos, não exige que a gente finja que está tudo bem o tempo todo. Pelo contrário, o saltério nos dá permissão e nos fornece a linguagem para sermos brutalmente honestos com Deus no meio do nosso sofrimento. É claro que, como a fonte para esta nossa análise, o livro de David Firth bem aponta, esse sistema de Gankel tem seus limites. Muitos salmos são mistos, combinando elementos de várias categorias. Mas ainda assim, essas classificações funcionam como um guia incrivelmente útil. São como placas de trânsito em uma estrada nos dizendo que tipo de terreno emocional e teológico estamos prestes a percorrer. E é importante ressaltar que muitos desses ambientes vitais que Gankel identificou não eram apenas momentos particulares e privados na vida de um indivíduo. Na verdade, a grande maioria deles estava no coração da adoração pública e formal da nação de Israel, especialmente no Templo de Jerusalém. Os Salmos eram, em sua essência, o inário oficial e o livro de orações da Comunidade da Aliança. Eles eram a trilha sonora da fé de Israel. E como sabemos disso com tanta certeza? O próprio texto dos Salmos nos dá inúmeras pistas. É como se pudéssemos ouvir os ecos da adoração no templo. Em um salmo, o autor fala em se prostrar em direção ao teu santo templo. Em outro, ele se vira para a congregação e convida a todos: cantem louvores ao Senhor, vós que sois seus santos. Lemos sobre festivais anuais, sobre trompetas, harpas, liras, tamborins, símbolos. O quadro que se forma em nossa mente não é o de uma adoração silenciosa, puramente interna e individualista. Era uma experiência vibrante, musical, muitas vezes barulhenta, corporal e profundamente comunitária. Os Salmos nos revelam que a adoração em Israel era um evento que envolvia o corpo inteiro, todos os sentidos e toda a comunidade reunida diante de seu Deus. Mas, exatamente neste ponto, precisamos de uma palavra de cautela metodológica. Alguns estudiosos, como o norueguês Sigmund Mauenkel, tentaram ir além das evidências textuais e, juntando pedaços de vários salmos diferentes, tentaram reconstruir em detalhes festivais inteiros que eles acreditavam acontecer anualmente em Israel, como um suposto festival de entronização de Yahweh. O problema é que esse tipo de reconstrução é altamente especulativa. É como encontrar uma maçaneta de porta antiga e, a partir dela, tentar desenhar a planta da casa inteira que talvez existisse ao seu redor. É um exercício de imaginação, mas não de certeza. O nosso foco principal, a nossa autoridade, deve ser sempre a porta que está de fato na nossa frente. Nossa autoridade é o texto bíblico como o temos, a forma final da Escritura que o Espírito Santo nos legou, e não uma situação original e hipotética que tentamos reconstruir por trás do texto. O texto em si é o nosso guia seguro. Certo. Até este momento nós analisamos cuidadosamente os tijolos, a natureza da poesia, as formas e os contextos dos salmos individuais. Agora, vamos fazer a grande transição da nossa análise. Vamos mudar a nossa perspectiva, ajustar o nosso foco para olhar a catedral como um todo. Nesta sessão, vamos explorar as evidências fascinantes dentro do próprio livro que nos mostram que o Saltério não é uma coleção aleatória de poemas, mas sim um livro intencionalmente editado, moldado e organizado ao longo de séculos por editores sábios e inspirados. E as provas de que houve um trabalho editorial cuidadoso estão por toda parte no livro, bem debaixo do nosso nariz, quando pararmos para observar. Primeiro, os títulos. Frases como Salmo de Davi ou Para o Mestre de Música, sobre os lírios, muito provavelmente não faziam parte do poema original. Foram adicionadas posteriormente, como uma nota de rodapé do editor para contextualizar o leitor. Segundo, as doxologias. Sabem aquela frase, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, amém e amém, que aparece no final dos Salmos 41, 72, 89 e 106. São como marcadores de capítulo, encerrando de forma clara uma seção do livro.
Terceiro, existem até notas editoriais explícitas. No final do Salmo 72, o editor literalmente escreve: aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. É quase como se pudéssemos ver o editor trabalhando, organizando seus materiais. E a mais, a repetição quase idêntica dos Salmos 14 e 53 sugere que o editor final estava juntando coleções menores que já existiam e cada uma continha uma versão desse poema. E por fim, o fascinante caso do Saltério Eloísta, um bloco inteiro de salmos do 42 ao 83 que sistematicamente prefere usar o nome Elohim, Deus, em vez de Yahvé, Senhor, mostrando que coleções com características teológicas e textuais próprias foram incorporadas como um todo dentro do livro maior. Este cronograma nos ajuda a visualizar que a formação do Saltério não foi um evento único, mas um processo complexo que durou séculos. Tudo começou com poemas individuais, compostos por diversas pessoas em diferentes épocas. Com o tempo, esses poemas foram sendo agrupados em pequenas coleções, talvez por autoria, salmos de Davi, por família de músicos do templo, salmos dos filhos de Corá, ou por uso litúrgico, cânticos de romagem. Depois, num terceiro estágio, essas coleções menores foram combinadas em blocos maiores, como o já mencionado Saltério Eloísta. E, finalmente, em um estágio final, muito provavelmente após a crise do exílio na Babilônia, os editores finais reuniram todo esse material e lhe deram a forma que conhecemos hoje. E aqui está o ponto crucial. Para uma comunidade que havia perdido seu templo, sua terra e sua monarquia, organizar o Saltério foi um ato de sobrevivência teológica. Eles moldaram o livro para ensinar ao povo de Deus como viver, como orar e como adorar em meio à crise, reafirmando a soberania de Deus, mesmo quando tudo ao redor parecia perdido. Eles deram ao livro uma forma e uma mensagem coesa para um novo tempo. E isso nos conduz à nossa sessão final e ao clímax de toda a nossa análise. Agora que já entendemos como os tijolos funcionam e vimos as evidências claras do processo de construção, é chegada a hora de darmos aquele passo para trás e admirarmos a arquitetura final da catedral. Qual é a estrutura geral do Saltério e, mais importante, que mensagem teológica transformadora essa estrutura nos comunica? A característica mais evidente e inegável da arquitetura do Saltério é a sua divisão em 5 livros, cada um, como já mencionamos, terminando com uma doxologia, aquele louvor de encerramento. A pergunta óbvia é, por que 5? A grande maioria dos estudiosos hoje acredita que essa divisão foi feita de forma intencional para espelhar os 5 livros da Torá de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A mensagem implícita nessa estrutura é poderosíssima. A Torá é a instrução fundamental de Deus para o seu povo. O Saltério, então, se apresenta como livro de respostas do povo a essa instrução. É um manual de como viver uma vida de oração, de adoração e de obediência em resposta à lei e à graça de Deus reveladas na Torá. A Torá é a palavra de Deus para nós. O Saltério é a nossa palavra para Deus, mas uma palavra que é profundamente moldada e informada pela palavra dele. Para além da divisão em 5 livros, a arquitetura intencional do Saltério é mais visível no seu início e no seu fim. Os Salmos 1 e 2 funcionam juntos como um grande portão de entrada para toda a catedral. É significativo que eles não tenham títulos autorais, o que os une como uma introdução dupla a todo o Saltério. O Salmo 1 nos apresenta o tema da Torá, a instrução de Deus, e descreve o caminho da felicidade como uma vida de meditação nessa palavra. O Salmo 2, por sua vez, nos apresenta o tema do rei, o ungido de Deus, que reinará soberanamente sobre todas as nações rebeldes. Torá e rei. Lei e Messias. Esses são os 2 pilares temáticos que sustentarão todo o livro. A grande questão que o Saltério vai explorar, do início ao fim, é como viver fielmente a Torá de Deus em um mundo que se rebela violentamente contra o rei de Deus. E então, após uma longa e muitas vezes árdua jornada através de lamentos, lutas, crises de fé e dúvidas, chegamos à grande final. Os Salmos 146 a 150 formam uma espetacular e conclusiva explosão de louvor. Cada um deles começa e termina com a exortação Aleluia, louvem ao Senhor. Essa conclusão não ignora o sofrimento real dos salmos anteriores, ela o transcende. É a resposta final e definitiva. O livro se move de forma deliberada e progressiva da instrução e do conflito para o louvor universal e incondicional. É uma jornada com um destino glorioso e certo. Isso nos leva a um último conceito técnico, que é o contraponto perfeito ao Sitz im Leben de Gunkel. Lembram-se do ambiente na vida? Agora os estudiosos falam do Sitz im Buch, ou o ambiente no livro. A ideia é a seguinte: nós podemos não saber com 100% de certeza qual era a cerimônia de coroação original por trás do Salmo 2, mas nós sabemos com certeza absoluta onde os editores finais o colocaram, logo após o Salmo 1, criando assim um par temático inseparável sobre a Torá e o rei. Esse novo contexto, o contexto literário, torna-se uma chave fundamental para a interpretação.
O significado de um salmo é agora profundamente moldado e enriquecido pelos seus vizinhos. O famoso Salmo 23, "O Senhor é o meu pastor", ganha camadas novas e profundas de significado quando lemos em seu Sitting Book. Logo após o Salmo 22, o grito de abandono de um sofredor justo que os evangelhos colocam na boca de Jesus na cruz, e imediatamente antes, o Salmo 24, a celebração da entrada do Rei da Glória em seu santuário. Os editores, ao fazerem esse arranjo, nos guiam. Eles criam significado através da justaposição. O Sitting Book é a informação contextual que os editores, sob a inspiração do Espírito, fizeram questão de nos dar. Então, para encerrarmos, vamos resumir a nossa jornada de hoje. O que devemos levar de mais importante desta análise? Primeiro, a necessidade de cultivarmos uma perspectiva dupla. Precisamos analisar o tijolo com atenção, mas sem nunca perder de vista a beleza da catedral. Ou seja, interpretar cada poema em sua riqueza individual, mas também entender a mensagem teológica do livro como um todo. Segundo, a importância de ler os salmos como eles foram escritos, como poesia, prestando atenção à sua linguagem rica, figurada e emotiva. Terceiro, que a forma do livro importa, e muito. A estrutura de 5 livros, com seu início e fim bem marcados, nos guia em uma jornada espiritual e teológica. E por fim, que essa jornada é deliberada e tem uma direção clara. O Saltério nos ensina que o caminho da fé invariavelmente atravessa o vale do lamento e da luta, mas o seu destino final, e garantido, é sempre o louvor retumbante e a exaltação do grande Rei de Deus. E eu gostaria de terminar com uma pergunta para nossa reflexão. Se o Saltério não é apenas uma coleção de canções para momentos aleatórios da vida, mas sim um guia estruturado para a jornada da fé, um mapa divinamente inspirado que nos conduz do deserto da queixa e da desorientação até o cume do louvor, como essa percepção pode transformar não apenas a maneira como lemos este livro, mas a maneira como vivemos a nossa própria vida espiritual? Como essa visão pode nos dar esperança e perseverança nos momentos de profundo lamento, sabendo que o livro e a nossa história não terminam ali? E como isso pode dar uma razão ainda mais profunda e robusta para o nosso louvor, vendo não como uma negação do sofrimento, mas como o destino final para o qual Deus está pacientemente nos conduzindo através de todas as coisas? O Saltério não é apenas um livro sobre oração. Ele é, em si, uma escola de oração que nos ensina a orar e a confiar ao longo de toda a jornada da vida. Que essa verdade enriqueça a nossa caminhada. Muito obrigado